Bem-vindos ao Sombras e Sussurros. Hoje, vamos mergulhar em histórias misteriosas que desafiam a lógica e deixam até os mais céticos com uma pulga atrás da orelha. Prepare-se para conhecer relatos intrigantes, experiências reais e acontecimentos inexplicáveis que vão te fazer questionar o que realmente sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Se você é fã de suspense e adora um bom mistério, fique com a gente até o final. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações para não perder nenhuma história assustadora. Agora, vamos começar! Era uma tarde nublada em Moema, e eu caminhava sem destino pelas ruas do bairro, imerso em pensamentos. O dia estava cinzento, e a leve brisa parecia sussurrar segredos antigos. Ao passar por um trecho menos movimentado, deparei-me com uma casa antiga, cercada por um jardim descuidado que, outrora, deve ter sido um lugar de beleza. As paredes, uma vez brancas, agora estavam cobertas de musgo, e as janelas, em sua maioria quebradas, davam a impressão de olhos vazios me observando. Uma sensação de mistério pairava no ar, como se a casa guardasse histórias não contadas. A curiosidade me levou a me aproximar. O portão de ferro, enferrujado e coberto de trepadeiras, rangeu ao ser empurrado, como se protestasse contra a presença de um intruso. Ao entrar no quintal, um calafrio percorreu minha espinha. O ar estava pesado, carregado de um perfume de algo que já fora vibrante, mas que agora se encontrava envolto em uma névoa de esquecimento. Um grande e velho pé de jacarandá se erguia no centro do jardim, como um guardião silencioso dos segredos daquela casa. Decidi explorar. A porta da frente estava entreaberta, como um convite, e entrei cautelosamente. Dentro da casa, a luz era escassa, filtrando-se através das janelas sujas e quebradas. O cheiro de mofo era forte, quase palpável. As paredes estavam decoradas com fotos empoeiradas de pessoas desconhecidas, cujos olhares pareciam seguir-me a cada passo. Alguns retratos eram de crianças sorridentes, enquanto outros mostravam adultos com expressões sérias. Uma sensação estranha de déjà vu me invadiu, como se já tivesse estado ali em outro tempo. Uma escada em espiral levava ao segundo andar, e não pude resistir à tentação de subir. A madeira do chão estalava sob meus pés, e cada passo parecia ecoar no silêncio sepulcral da casa. No andar de cima, encontrei um corredor estreito e longo, cujas paredes estavam adornadas com tapeçarias desbotadas. No final do corredor, uma porta entreaberta chamava a minha atenção. Com um misto de ansiedade e excitação, empurrei a porta. O quarto era pequeno e estava repleto de objetos antigos, como uma cama de ferro enferrujada, um guarda-roupa desbotado e uma penteadeira coberta de poeira. Mas o que realmente chamou minha atenção foi um diário desgastado que estava aberto sobre a penteadeira. O cheiro de papel envelhecido invadiu minhas narinas, e a curiosidade me fez aproximar-me ainda mais. As páginas estavam amareladas, e as letras, embora em uma caligrafia delicada, eram quase ilegíveis. Contudo, consegui decifrar um trecho que falava sobre uma tragédia familiar. A escrita mencionava uma perda repentina, um amor não correspondido e uma promessa de retornar. As palavras pareciam vibrar, como se a energia do passado ainda estivesse presente naquele lugar. Enquanto eu absorvia a cena, um sussurro delicado flutuou pelo ar. Olhei em volta, mas não havia ninguém. O coração acelerou, e a sensação de estar sendo observado voltou com força. O sussurro parecia ecoar entre os objetos empoeirados, como se as próprias paredes quisessem compartilhar suas memórias. Decidi que era hora de sair, mas, ao me virar, percebi que a porta pela qual entrei estava agora firmemente fechada. Tentei abri-la, mas estava trancada. Um arrepio percorreu meu corpo, e o sussurro se tornou mais audível, quase como uma chamada. Em desespero, comecei a procurar outra saída. Cada corredor que explorava parecia levar a um beco sem saída, como se a casa estivesse mudando, distorcendo-se ao meu redor. A atmosfera ficou densa, e a luz parecia diminuir. Meu reflexo nos espelhos empoeirados revelava não apenas a mim, mas uma sombra ao fundo. Uma presença que não era visível, mas que me seguia de perto. Com uma mistura de medo e determinação, voltei para o quarto e gritei: "Se você está aqui, mostre-se!"
O sussurro parou abruptamente, e uma calma estranha tomou conta do ambiente. As paredes pareciam pulsar, e, em um momento de quietude, a porta se abriu lentamente. Hesitante, fui atraído para o corredor, mas algo me fez hesitar. Antes que eu pudesse dar mais um passo, um vento gelado soprou pelo corredor, trazendo consigo o perfume de flores murchas e um leve toque de terra molhada. A sombra que vi antes parecia agora mais definida, como uma silhueta esfumada que flutuava na penumbra. Senti que algo me puxava em sua direção, e uma vontade inexplicável me fez avançar. Ao me aproximar, a figura tornou-se mais nítida, revelando a imagem de uma jovem mulher, com cabelos longos e desgrenhados, vestindo um vestido branco que dançava como se estivesse sob a brisa de uma noite mágica. Seus olhos, embora tristes, brilhavam com uma intensidade que me fez sentir uma conexão instantânea. "Por que você está aqui?" ela perguntou, sua voz suave, mas com um eco de dor. "Você não deveria estar aqui." Eu hesitei, a vontade de responder embargada pela confusão. "Estou apenas explorando", consegui murmurar. Ela olhou para mim com um semblante melancólico. "Este lugar guarda memórias que não devem ser esquecidas. Um amor perdido, uma vida interrompida. Estou presa aqui, entre os mundos. Mas você pode me ajudar." Compreendi que não era apenas um mero explorador, eu estava ali por um motivo. A casa, com todos os seus mistérios, estava me chamando. "O que eu posso fazer?" perguntei, sentindo a urgência em sua voz. "Libere-me", disse ela, com um sussurro quase imperceptível. "Encontre o que foi perdido, e eu poderei partir." A luz do quarto começou a piscar, como se a casa estivesse reagindo à nossa conversa. Sem pensar, corri para a penteadeira e abri o diário novamente. Folheando as páginas, encontrei uma passagem que mencionava um colar de pérolas, um presente de amor que havia sido enterrado sob o pé de jacarandá no jardim. Sem hesitar, corri de volta para o andar de baixo e saí para o jardim, onde a árvore majestosa se erguia em silêncio. O chão estava coberto de folhas secas e galhos, mas, sob o jacarandá, a terra parecia mais macia. Com minhas mãos, comecei a escavar, até que algo duro tocou meus dedos. O coração batia acelerado enquanto puxei um pequeno objeto coberto de lama. Era o colar. Um brilho suave emanou dele, e eu sabia que havia encontrado o que a jovem precisava. Assim que o segurei, senti uma onda de energia percorrer meu corpo. A sombra começou a se dissipar, e a figura da mulher se iluminou. "Você fez isso", ela sussurrou, um sorriso suave brotando em seus lábios. "Agora eu posso partir." O ambiente ao meu redor começou a mudar, a casa parecia se desfazer em um sonho. A luz começou a se intensificar, e a presença da jovem se tornou mais leve, mais etérea. Com um último olhar de gratidão, ela desapareceu, e a casa, que antes estava envolta em mistério e tristeza, parecia agora respirar aliviada. Saí correndo, sentindo a adrenalina pulsar em minhas veias. Ao voltar para a rua, o sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo, como se a própria natureza estivesse celebrando a libertação daquela alma. A casa, agora distante, parecia apenas mais uma estrutura abandonada, mas algo dentro de mim sabia que havia ali uma história inacabada que, finalmente, encontrou paz. O mistério da casa de Moema não era apenas uma memória de dor, mas um lembrete de que, às vezes, precisamos enfrentar o passado para encontrar a liberdade. Enquanto me afastava, senti uma leveza no coração e a certeza de que, de alguma forma, a jovem mulher e a casa sempre estariam comigo, guardando seus segredos e lembranças no profundo silêncio da história. Quando me mudei para o bairro de Perdizes, em São Paulo, não imaginava que uma simples decisão mudaria a minha vida de uma forma tão aterrorizante. Eu sempre fui fascinado por lugares históricos, especialmente casas antigas. Para mim, elas carregavam histórias, uma espécie de charme intangível que as tornava especiais. Foi essa atração que me levou a comprar a casa velha no final da rua, apesar dos avisos e olhares desconfiados dos vizinhos. Era uma construção imponente, de arquitetura colonial, mas estava abandonada há décadas. As paredes descascadas e as janelas quebradas revelavam um estado de abandono, mas eu via ali um grande potencial.
Com um pouco de reforma, aquela casa poderia voltar à sua antiga glória. Além disso, o preço estava muito abaixo do valor de mercado. O corretor mal conseguia esconder o alívio ao fechar o contrato, como se estivesse se livrando de um fardo. Naquele momento, eu pensei que estava fazendo um ótimo negócio. Mal sabia eu o que estava por vir. Logo no primeiro dia de mudança, senti algo estranho. O ar dentro da casa era diferente do lado de fora, mais frio, mais denso. As sombras pareciam mais longas do que o normal, como se a luz do sol não conseguisse penetrar completamente no interior. Eu ignorei esses sentimentos, atribuindo-os ao meu cansaço pela mudança e a atmosfera antiga do lugar. Afinal, era uma casa velha, cheia de história. Não havia motivo para se preocupar. Ou pelo menos foi o que pensei. Nos primeiros dias, as coisas foram relativamente normais. Comecei a organizar a casa, trazendo caixas e móveis, e planejando as reformas que faria. No entanto, logo comecei a notar pequenos detalhes que me incomodavam. Às vezes, ao entrar em um cômodo, tinha a sensação de que alguém tinha estado ali pouco antes de mim. Certos objetos mudavam de lugar, janelas que eu lembrava ter fechado apareciam abertas, e portas que eu tinha certeza de ter trancado estavam destrancadas. A princípio, achei que tudo isso era fruto da minha imaginação. Pensei que talvez eu estivesse tão focado nas tarefas do dia a dia que esquecia de fazer as coisas corretamente. Mas as coisas começaram a piorar. Certa noite, enquanto estava na sala lendo um livro, ouvi passos vindos do andar de cima. Passos pesados, que pareciam de uma pessoa caminhando calmamente, de um lado para o outro. Fiquei paralisado por alguns segundos, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Eu morava sozinho. Não havia ninguém mais na casa. Tentei convencer a mim mesmo de que era a madeira velha rangendo, ou talvez algum animal que tivesse entrado no sótão. Peguei uma lanterna e subi as escadas, mas assim que alcancei o topo, os passos cessaram abruptamente. Um silêncio opressor tomou conta do lugar. Caminhei pelo corredor escuro, minhas mãos suadas apertando a lanterna com força. Cada passo que eu dava parecia ecoar pelo espaço vazio. Todas as portas dos quartos estavam fechadas, exceto uma do sótão. Essa porta estava entreaberta, balançando levemente como se tivesse sido empurrada. Um calafrio subiu pela minha espinha. Eu não havia subido no sótão desde que me mudei, principalmente porque a escada que levava até lá era estreita e insegura. A ideia de explorar aquele espaço cheio de poeira e teias de aranha não me atraía, mas naquele momento, algo parecia me puxar para lá. Abri a porta por completo e, com a lanterna, iluminei o interior do sótão. O cheiro de mofo e madeira podre era intenso. O espaço era pequeno, com o teto baixo, e estava cheio de caixas velhas e móveis cobertos por lençóis empoeirados. No entanto, o que me chamou a atenção foi uma cadeira de balanço antiga, no canto mais afastado. Ela balançava levemente, para frente e para trás, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Ao lado dela, uma boneca de porcelana estava caída no chão, com seu vestido branco sujo e desbotado. Eu não sabia explicar, mas aquela boneca me causou um medo irracional. Algo nela parecia errado. Sem pensar duas vezes, desci as escadas o mais rápido que pude e tranquei a porta do sótão atrás de mim. Depois dessa noite, as coisas se intensificaram. O que antes eram pequenos eventos esporádicos, agora acontecia com frequência. Durante as madrugadas, ouvia sussurros pelos corredores, como se várias pessoas estivessem conversando em voz baixa, mas nunca conseguia entender o que diziam. Algumas vezes, as luzes piscavam, mesmo com a instalação elétrica nova. Outras vezes, o som de risadas infantis ecoava pela casa, mas sempre que eu tentava descobrir de onde vinham, tudo ficava em silêncio. Uma noite, acordei de repente, com a sensação de estar sendo observado. Meus olhos se abriram lentamente, e, para meu horror, vi uma figura parada no canto do quarto. Era uma mulher, ou algo que se assemelhava a uma. Ela usava um vestido branco antigo,
e seu rosto estava coberto por sombras. Seus braços caíam soltos ao lado do corpo, e ela simplesmente ficou ali, imóvel, me encarando. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Fiquei congelado, incapaz de me mover, até que a figura desapareceu lentamente, como uma névoa se dissipando no ar. Aquela foi a noite em que decidi que precisava sair daquela casa. Algo estava errado ali, algo que eu não podia explicar nem entender. Senti que, se continuasse morando naquele lugar, acabaria enlouquecendo, ou pior. Na manhã seguinte, comecei a arrumar minhas coisas para sair o mais rápido possível. No entanto, antes de conseguir terminar, mais um incidente aconteceu, e esse foi o mais assustador de todos. Enquanto empacotava alguns pertences na sala, ouvi um estrondo vindo do corredor. Corri para ver o que tinha acontecido e encontrei marcas profundas de arranhões nas paredes, como se algo com garras tivesse passado por ali. A porta da frente estava trancada, mas eu não me lembrava de tê-la fechado. Quando tentei abrir, ela não se movia. Era como se algo, ou alguém, estivesse empurrando do outro lado. O pânico tomou conta de mim. Corri para os fundos da casa, e, por sorte, a porta dos fundos abriu sem problemas. Saí de lá sem olhar para trás. Hoje, quando passo pela rua, vejo a casa ao longe, cercada por uma aura de abandono e mistério. Ela ainda está lá, vazia, mas viva, como se estivesse esperando o próximo morador desavisado. Conversando com os vizinhos, descobri que a história sobre a família desaparecida era real. Dizem que, numa noite de tempestade, todos eles desapareceram sem deixar rastros, e desde então, a casa nunca mais teve paz. Quem tenta viver ali acaba fugindo, assombrado por aquilo que nunca pode ser explicado. Eu costumava não acreditar em fantasmas. Agora, sei que existem coisas que vão além da nossa compreensão. E essa casa em Perdizes, ela não é apenas uma casa antiga. Ela é um lugar onde o passado se recusa a ficar quieto. Crescer no centro de São Paulo era uma mistura constante de barulho, luzes e movimento, mas também de histórias sombrias e lugares esquecidos pelo tempo. No meio de toda aquela urbanidade moderna, ainda existiam relíquias do passado, casarões antigos, igrejas de pedras escuras e becos que pareciam saídos de outra época. Um desses lugares, em especial, sempre despertou minha curiosidade e meu medo, uma velha casa colonial escondida em uma rua tranquila, não muito longe da Avenida Paulista. A casa tinha uma presença sombria. Com suas paredes encardidas e janelas empoeiradas, ela parecia estar à margem do tempo, resistindo à modernização ao seu redor. As histórias que corriam sobre a casa eram suficientes para manter a maioria das pessoas longe dali. Diziam que ela pertencia a uma família rica que desapareceu misteriosamente há muitos anos. Outras histórias falavam de crimes nunca resolvidos, e algumas crianças juravam ter visto vultos nas janelas à noite. Na época, eu era cético. Achava que tudo não passava de uma mistura de imaginação e medo, até que vivi algo que mudou minha percepção para sempre. Tudo começou em uma tarde de sábado. Eu e 3 amigos, todos adolescentes, estávamos entediados e decidimos que era hora de explorar o lugar que tanto nos intrigava. Já havíamos falado sobre invadir aquela casa há semanas, mas nunca tínhamos reunido coragem suficiente. Contudo, naquele dia, a combinação de tédio e adrenalina nos deu a ousadia necessária. A casa ficava em uma rua arborizada, quase esquecida pelo movimento incessante da cidade. Quando chegamos lá, o sol já estava começando a se pôr, o que tornava tudo ainda mais assustador. As sombras das árvores projetavam formas distorcidas nas paredes do casarão, e o vento fazia as folhas caídas no chão dançarem como se fossem seres vivos. Um silêncio pesado pairava no ar, contrastando com o barulho distante da cidade. Forçamos a entrada por uma janela lateral que já estava quebrada. Um a um, entramos no casarão. O cheiro de mofo e podridão nos atingiu imediatamente, tornando o ar quase irrespirável. O interior da casa parecia congelado no tempo.
Móveis antigos estavam cobertos de poeira e, em alguns lugares, teias de aranha se espalhavam como cortinas abandonadas. O piso de madeira rangia sob nossos pés, cada passo ecoando pelos corredores vazios. Exploramos os cômodos do primeiro andar. Havia uma sala de estar espaçosa com móveis que pareciam ter sido de uma época muito distante, uma biblioteca com estantes ainda cheias de livros empoeirados e uma cozinha com pratos sujos e talheres espalhados, como se os antigos moradores tivessem saído às pressas e nunca mais voltado. Cada detalhe nos fazia imaginar quem havia vivido ali e por que o lugar fora abandonado daquela maneira. Mas o verdadeiro terror começou quando decidimos subir para o segundo andar. As escadas eram estreitas e rangiam mais alto a cada degrau. À medida que subíamos, uma sensação de desconforto foi se instalando. Era como se algo invisível nos observasse, como se a própria casa estivesse viva, respirando, esperando. Chegamos a um corredor longo, com várias portas fechadas, todas idênticas. Não sabíamos o que esperar atrás delas, mas algo nos dizia que não era boa coisa. Abrimos a primeira porta. Era um quarto. Ao entrarmos, percebemos que era um quarto de criança. Havia uma cama pequena, de madeira escura, com lençóis velhos e mofados. No canto, um armário antigo, entreaberto, e uma pequena mesa com brinquedos empoeirados, como se alguém tivesse estado ali recentemente, embora tudo estivesse coberto por anos de abandono. Uma boneca de porcelana, com o rosto rachado e sem um dos olhos, nos encarava de cima da prateleira. O silêncio era opressor. Foi então que ouvimos o primeiro som. Passos suaves, como se alguém estivesse andando pelo corredor que havíamos acabado de deixar. Meu coração disparou, e meus amigos também ficaram imóveis, trocando olhares de pânico. Vocês ouviram isso? Um deles sussurrou, a voz trêmula. Todos assentimos em silêncio. E então, o armário começou a render. Devagar, muito devagar, ele foi se abrindo, revelando seu interior escuro. Nenhum de nós ousou se aproximar, mas algo naquela escuridão parecia nos puxar, como se houvesse uma presença ali. De repente, uma batida seca ecoou pela casa, e o vento soprou forte através da janela aberta, fazendo as cortinas balançarem violentamente. Estávamos paralisados de medo. Antes que pudéssemos tomar qualquer decisão, ouvimos um riso fraco, quase imperceptível, vindo do fundo do quarto. Um riso infantil, que ecoou pelos nossos ouvidos como um sussurro gelado. O som foi o suficiente para nos fazer correr. Saímos do quarto em disparada, descendo as escadas tão rápido que quase tropeçamos uns nos outros. O barulho de passos ainda parecia nos seguir, cada vez mais próximos, como se algo ou alguém estivesse atrás de nós. Finalmente, conseguimos sair da casa pela mesma janela por onde havíamos entrado. Não paramos de correr até estarmos bem longe daquele lugar. Só quando nos afastamos o suficiente que percebemos que nenhum de nós estava disposto a falar sobre o que tinha acontecido. Estávamos todos em choque. Depois desse dia, nunca mais passamos perto daquela casa. Alguns dos meus amigos juraram ter pesadelos com o lugar por semanas. Eu também. O riso daquela criança ainda ecoa na minha mente até hoje, e às vezes, em noites mais silenciosas, juro que ainda posso ouvir aqueles passos suaves atrás de mim. Se era nossa imaginação ou algo realmente sobrenatural, nunca saberei. Mas uma coisa é certa, aquela casa guarda segredos que talvez seja melhor nunca descobrir. Era uma tarde cinzenta, o tipo de dia perfeito para se aventurar por um bairro cheio de história como o Brás, em São Paulo. Eu havia ouvido falar de um casarão abandonado, perdido entre as ruas antigas, que guardava lendas sombrias e segredos esquecidos. Alguns moradores diziam que ninguém ousava entrar, outros afirmavam ouvir barulhos estranhos vindos de lá à noite. A curiosidade falou mais alto, e eu decidi investigar. Ao caminhar pelas ruas estreitas do Brás, cheias de casas antigas e comércios de décadas passadas, finalmente avistei o casarão. Era imponente, apesar de estar em ruínas.
A fachada mostrava sinais de abandono, janelas quebradas, paredes descascadas e uma porta que parecia não ter sido aberta em muitos anos. Ao me aproximar, a porta entreaberta rangia suavemente, como se me convidasse a entrar. O silêncio lá dentro era opressor, e o ar parecia mais pesado do que do lado de fora. Móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados enchiam o salão principal, onde uma vez grandes festas poderiam ter acontecido. Mas agora, tudo estava quieto, exceto pelo eco dos meus passos. Decidi explorar o casarão, subindo uma escada de madeira que protestava a cada degrau que eu subia. No segundo andar, avistei uma porta trancada, porém, algo estranho me chamou a atenção. Uma leve brisa fria passava por baixo dela, mesmo com todas as janelas do casarão fechadas. Forçando a porta, ela se abriu com um rangido, revelando um pequeno quarto. No meio do quarto, havia uma cadeira de balanço. No momento em que a vi, ela começou a se balançar sozinha. Meu coração acelerou. Ao me aproximar, uma figura apareceu perto da janela, uma mulher de vestido branco, olhando fixamente para o jardim abandonado do casarão. Ela não parecia notar minha presença, estava como que presa em outra realidade, observando algo que eu não podia ver. Por um momento, fiquei imóvel, sem saber o que fazer. O que estava acontecendo ali? Devia chamar por ela? Correr? Antes que eu pudesse reagir, a mulher desapareceu diante dos meus olhos, dissolvendo-se como fumaça. O ar no quarto ficou gélido, e um arrepio subiu pela minha espinha. Sem pensar duas vezes, corri para fora do casarão. Quando olhei para trás, as janelas e portas estavam misteriosamente fechadas, como se ninguém tivesse estado lá por muitos e muitos anos. Até hoje, me pergunto quem era aquela mulher e que segredos o casarão do Brás esconde. Nunca mais voltei, mas o mistério daquele dia permanece vivo na minha memória. Se você curtiu esse vídeo e ficou intrigado com os mistérios que contamos, aproveite para se inscrever no canal e não perder nenhuma novidade. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com amigos que também adoram um bom mistério. E claro, queremos ouvir de você. Se já viveu alguma experiência misteriosa ou conhece uma história intrigante, compartilhe nos comentários. Estamos ansiosos para ler seu relato.